Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Parece-me que todas as páginas da Bíblia têm a sua dificuldade. E por quê? Porque a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, não é um livro único. Foi escrita num arco de 1000 anos, mais ou menos, e há 2500 anos atrás, os textos mais antigos. Portanto, não foi escrita em português, não foi escrita na modernidade, não foi escrita no Ocidente, não foi escrita na nossa cultura. E tudo isto são desafios para aqueles que querem conhecer a fundo a Bíblia, não apenas com desejos intelectuais para fazer virtuosidade e nada mais, mas para, conhecendo um pouco mais o texto, sabê-lo saborear melhor que outras pessoas. Padre Anselmo tem a palavra. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão. É uma alegria tê-lo conosco nessas manhãs dominicais, acompanhando as páginas, não é, Padre? Ou a página difícil da Escritura. Padre? Muito bem. Devemos continuar? O senhor tem alguma introdução? Não, eu gostaria de saber, você representa o telespectador, você tem algum esclarecimento a propor ou encerramos tudo até agora, o que ficou para trás? Não, eu acredito que desde quando começamos a falar sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, eu e também o nosso telespectador tivemos oportunidade de beber de uma boa introdução dada-nos pelo Senhor. Depois falamos muito sobre o Pentecostes, né? O atualizamos na igreja, falamos sobre a dimensão da língua, entramos no aspecto da comunicação e hoje cá estamos nós no versículo 42 do 2º capítulo do nosso livro. Quando você estava falando e eu ouvindo, me veio à mente um exemplo, entre parênteses, fora do texto, fora dos atos, para mostrar ao telespectador como um estudo profundo aprofunda o conhecimento do texto. Posso dar o exemplo? Por favor. Trata-se do capítulo 4 de Marcos. Não é preciso escrevê-lo ou buscá-lo. É uma das parábolas criadas ou atribuídas a Jesus. É a parábola do grão de mostarda. São apenas 2 ou 3 versículos. O reino de Deus, em Marcos, ou o reino dos céus, em Mateus, é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Quando, porém, cresce, se torna um arbusto, isto Marcos, se torna um cipreste, uma grande árvore, Lucas e Mateus, de tal maneira que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. Normalmente, você que conhece também e já participou tantas vezes e ouviu este texto tantas vezes, normalmente, como explica esse texto, ou como explicam este texto os pregadores? Eu aprendi a explicá-lo com o meu mestre. Posso falar? Quem é a semente de mostarda que na sua genealogia é pequeno, é simples, é desconhecido e que depois cresce e torna-se pequeno no mundo? É Jesus.
Só que eu aprendi isso com o senhor. Agora, ouvindo sermões pelos 4 cantos do Brasil, aí os homiliastas encontram 1001 imagens para descrever... Você é capaz de lembrar-se de uma? É a comunidade, são os pobres, são os doentes, são os enfermos, são os políticos perseguidos. Não me peça mais exemplos que eu posso dar. Então, a gente sempre vê os pregadores, né, trazendo muito o quê de sua própria ideologia para explicar isso. E um dia, o Senhor nos falando sobre as parábolas, o Senhor nos deu essa luz. Este grão de mostarda é o Cristo de Deus, é Jesus. Bom, né? Eu não me lembro em que contexto eu disse isso e nem quando, mas um estudo assim profundo diz que não é possível entender a parábola, essa parábola de 3 versículos, sem primeiro colocá-la num contexto amplo, num contexto da vida de Jesus, de um galileu, de um judeu galileu do século I, que viveu na Palestina, no Mediterrâneo Oriental, numa sociedade eminentemente agrícola, que se manifestava não tanto como um mestre de sabedoria, quanto como um profeta escatológico, isto é, último. A maneira, mais ou menos, de Elias e Eliseu, só que último, sem que viesse outro qualquer depois dele. Só que os inícios de Jesus, o que foram? Foi ele e 12 pessoas, 12 judeus, que ele escolheu para serem os companheiros mais íntimos, mais chegados, com uma promessa: quando o Filho do Homem vier na sua glória, também vós vos sentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na parábola, a semente tão desprezível, tão pequena, tão minúscula, tão invisível, se torna uma grande árvore que os pássaros do céu vêm aninhar dentro. Fora da parábola, ou estimulando o pensamento, quem são esses pássaros do céu? Esses pássaros do céu são as 12 grandes tribos de Israel reunidas. Isto talvez fosse a mente de Jesus. Os princípios são desprezíveis, mas Deus prefere usar o que é desprezível pelos homens, o que é minúsculo, o que é invisível, o que não tem muito valor, para fazer coisas maravilhosas. O contrário de nós, que buscamos o grande, o magnífico, o imenso e conseguimos resultados tão magros e tão provisórios. Isto poderia estar na mente de Jesus. Agora, e depois da Páscoa? E depois da morte de Jesus? Esta parábola deve ter mudado de sentido. Narrada depois da Páscoa. De tal maneira que as aves do céu poderiam ser comparadas aos pagãos. Eu vos digo em verdade, que muitos virão do Oriente e do Ocidente se sentar à mesa com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto Jesus não fez em vida, não tinha esta visão, nunca foi ao estrangeiro,
nunca pregou a não-judeus. Mas quando o cristianismo começou a ser missionário e ultrapassar as barreiras e os limites do judaísmo, então a parábola foi concebida de outra maneira. E nós, onde estamos hoje? Aí entra o pregador, que leva o texto à comunidade. E nós, onde estamos hoje? Estamos nos inícios. Os inícios se multiplicaram, mas são inícios. O que é uma comunidade paroquial dentro do Brasil? O que é uma igreja semivazia dentro do Brasil? 3 milhões são capazes aí de fazer passeatas pelas ruas, não é? E nós nos reunimos numa assembleia de 200, nada. 300 nós pessoas. Continuamos a ser multiplicados, mas continuamos a ser uma sementinha. Só que a fé nos diz que isto aqui está destinado a ter uma explosão enorme no final dos tempos. Portanto, esse crescimento não é o crescimento progressivo da igreja, mas é o crescimento final no último dia, na parousia. Vamos fazer um intervalo e continuamos.